Olá! Nesta aula nós vamos falar sobre as emergências neurológicas. O sistema nervoso ele é responsável pela nossa interação com o meio ambiente e por meio dele somos capazes de executar e planejar funções básicas. O sistema nervoso é dividido em central e periférico, onde o sistema nervoso central é composto pelo encéfalo e medula espinhal. Essas estruturas localizam-se dentro de cavidades ósseas, do crânio e da coluna vertebral. O sistema nervoso periférico é composto pelos nervos cranianos e espinhais e também pelos gânglios, que têm relação direta com o sistema nervoso autonômico, ou seja, aquele capaz de regular as funções neurovegetativas, aquelas cujo controle é involuntário, relacionadas ao sistema respiratório, cardiovascular, renal, digestório e endócrino. O sistema nervoso autonômico ele é dividido em simpático e parasimpático. O encéfalo ele é irrigado pelas artérias cerebral anterior e média, que são ramos da artéria carótida interna, e pela artéria cerebral posterior, que é o ramo da artéria vertebral. Ele também é banhado pelo líquido céfalo-raquidiano, que é produzido pelo plexo coroide, conjunto de células localizadas dentro dos ventrículos cerebrais. Vale lembrar que a barreira hematoencefálica impede o contato de sangue direto com o tecido neural. Um aspecto importante do sistema nervoso central é sobre a avaliação da consciência, ou seja, estado em que o indivíduo, conhecedor das circunstâncias que lhe dizem respeito e daquelas das quais se relaciona, tal como tempo, espaço, pessoas e fatos. Com relação à consciência, são características básicas, o nível de consciência e o conteúdo da consciência. No que diz respeito ao conteúdo da consciência, devemos avaliar as funções cognitivas, ou seja, aquelas corticais, relacionadas à memória global, capacidade de cálculo, pensamento lógico, capacidade de julgamento, compreensão e expressão do pensamento, capacidade de abstração, orientação temporal e espacial, bem como a capacidade de interagir com o meio ambiente. No que diz respeito ao nível de consciência, podemos citar o estado de lucidez ou vigília, hipersonia ou sonolência diurna, obnubilação ou estado de sonolência mais despertável com estímulos sonoros, torpor, onde a consciência está mais rebaixada e o paciente só é despertável com estímulos mais vigorosos, e o coma, estado em que o indivíduo não é despertável. Outro aspecto importante refere-se à avaliação neurológica por meio da utilização de escalas. Dentre essas escalas podemos citar a escala de coma de Glasgow, que utiliza como parâmetros a avaliação da abertura ocular, resposta verbal e resposta motora. No que diz respeito à abertura ocular, avalia-se 4 aspectos: a abertura ocular espontânea, abertura ocular aos estímulos verbais, abertura ocular aos estímulos dolorosos ou a ausência de abertura ocular mesmo após os estímulos dolorosos. No que se refere à resposta verbal, o indivíduo pode estar orientado, confuso, utilizar palavras inapropriadas, sons ininteligíveis ou não ter nenhuma resposta verbal. Com relação à resposta motora, o indivíduo pode obedecer aos estímulos, localizar os estímulos, realizar uma retirada inespecífica, responder com padrão flexor ou contração dos membros superiores, com padrão extensor ou hiperextensão dos membros superiores, ou até mesmo não ter resposta motora. A escala de Glasgow tem uma pontuação que vai de 3 a 15 pontos,
sendo 3 a pontuação mínima onde o indivíduo está com nível de consciência rebaixado e 15 onde este indivíduo tem uma resposta adequada aos 3 principais parâmetros avaliados. Caso o indivíduo esteja sob efeito de sedação, podemos utilizar a escala de sedação ou a chamada escala de Ramsay. Esta escala utiliza uma pontuação de 1 a 6, sendo 1 aquele indivíduo que mesmo sob sedação encontra-se ansioso ou agitado e 6 o indivíduo que sob sedação não responde a nenhum tipo de estímulo. Na avaliação física do paciente, procurando por alterações ou até mesmo normalidades do sistema neural, podemos realizar primeiramente a avaliação das artérias carótidas, buscando por alguma alteração que possa comprometer a perfusão cerebral. Esta avaliação pode ser realizada de forma simplificada por meio da ausculta do fluxo das carótidas ou até mesmo pela solicitação de alguns exames médicos, tais como o Doppler de carótidas ou a angiografia cerebral. Outro parâmetro importante na avaliação neurológica é a avaliação pupilar. Espera-se que as pupilas estejam do mesmo tamanho, ou seja, isocóricas, e que respondam à estimulação luminosa por meio da contração, ou seja, que tenham um reflexo fotomotor positivo. Nas pupilas podemos encontrar algumas alterações, dentre elas a anisocoria, ou seja, uma pupila maior que a outra. A falta de resposta a estímulo luminoso, ou seja, estímulo reflexo fotomotor negativo. A pupila pode estar dilatada, neste caso o termo utilizado é a midríase, ou até mesmo contraída em excesso, onde denominamos miose. Falaremos agora sobre as emergências neurológicas. Dentre essas emergências, citamos em primeiro lugar o acidente vascular encefálico, ou AVE, que é definido como um déficit neurológico agudo, geralmente focal, de início súbito com duração maior que 24 horas e relacionado a alterações vasculares, estruturais ou funcionais. O acidente vascular encefálico ele pode ser isquêmico, onde caracteriza-se pela interrupção do fluxo sanguíneo encefálico por êmbolo obstrutivo, tais como coágulos sanguíneos decorrentes de aterosclerose prévia, trombose de grandes vasos e cardioembolismo. Dentre os eventos isquêmicos, podemos citar também o ataque isquêmico transitório, ou AIT. O conceito clássico deste evento seria um déficit neurológico transitório e reversível, com duração menor que 24 horas. Atualmente, conceitua-se AIT como a presença de lesões permanentes relacionadas a eventos anteriores. Já o AVE hemorrágico é definido como hemorragia intracraniana decorrente da ruptura de algum vaso sanguíneo e pode localizar-se no parênquima, sendo denominado AVE intraparenquimatoso, no espaço subaracnoideu, sendo denominado HSA, ou abaixo da dura mater, sendo denominado hemorragia subdural. A hemorragia intraparenquimatosa está relacionada a alterações patológicas devido à ruptura de microaneurismas, que levam à hemorragia, formação de edema cerebral e isquemia devido a vasoespasmo. A hemorragia subaracnoide, ou HSA, tem como causa a ruptura de aneurismas saculares e a taxa de óbitos chega a 37% em alguns pacientes. O diagnóstico de AVE agudo ele é realizado por meio da identificação de sinais e sintomas, tais como alteração súbita do nível de consciência, cefaleia de início súbito ou qualquer dor de cabeça associada à alteração do nível de consciência,
afasia ou fala incoerente, debilidade ou assimetria facial, falta de coordenação, fraqueza, paralisia, ataxia ou alteração do equilíbrio, perda visual e até mesmo disartria ou linguagem desarticulada. São sinais e sintomas de AVC hemorrágico, cefaleia intensa, alterações de consciência, náuseas, vômitos, hipertensão arterial, crises convulsivas e sinais de irritação meníngea. Dentre as alterações autonômicas relacionadas ao AVC hemorrágico, podemos citar alterações da pressão arterial, bradicardia, sudorese profusa, hipertermia e alterações respiratórias. Apesar das alterações clínicas características, a diferenciação entre AVC isquêmico e AVC hemorrágico só pode ser feita através da realização da tomografia de crânio. Na anamnese ou avaliação inicial, é importante determinar a hora de início dos sinais e sintomas, ou seja, quando o paciente parecia estar normal pela última vez. Perguntar se o paciente é diabético, visto que a hipoglicemia pode provocar confusão mental e déficit neurológico localizado. Pergunte se houve queda ao solo, evento isquêmico ou hemorrágico prévio, cirurgias recentes, sangramentos e uso de anticoagulantes. Dentre os fatores de risco para o acidente vascular cerebral, AVC ou AVE, podemos citar hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus, dislipidemias, cardiopatias, tabagismo, uso de contraceptivo oral e uso de drogas, principalmente cocaína e anfetaminas. Utiliza-se para avaliação inicial a vítima de AVC agudo a aplicação da escala de AVC de Cincinnati, que utiliza como parâmetros a avaliação da queda facial, debilidade dos braços e a fala anormal. As manifestações neurológicas dependem da área afetada, podendo variar de déficit sensitivo ou parestesia até mesmo alterações de linguagem como disartria e afasia, déficit visual, alterações dos nervos cranianos caracterizadas por diplopia, ptose palpebral, anisocoria, paralisia facial periférica, nistagmo, vertigem ou até mesmo alteração do nível de consciência. Diante da suspeita de AVE agudo, deve-se realizar avaliação imediata com determinação do início dos sinais e sintomas e, de preferência, a transferência para um pronto-socorro de AVC. Esta avaliação neurológica imediata deve ocorrer em menos de 25 minutos da chegada ao serviço especializado e deve ser composta pela revisão da história do paciente, a determinação exata do início dos sinais e sintomas, realizar exame físico, neurológico, tomografia de crânio. A análise da tomografia de crânio deve ocorrer em menos de 45 minutos da chegada ao serviço. Realiza-se também raio-x da coluna cervical se o paciente tiver histórico de trauma ou encontrar-se comatoso. No caso de AVC isquêmico agudo, o tratamento tem como objetivo a reperfusão e prevenção de novo evento isquêmico, controle da pressão arterial, terapia com antiagregante plaquetário, tal como aspirina e clopidogrel, e a terapia de anticoagulação, com a utilização da heparina de baixo peso molecular ou a heparina EV fracionada. Utiliza-se também a terapia com fibrinolítico com o objetivo de reperfundir o vaso sanguíneo obstruído. São critérios de inclusão para o uso de fibrinolítico: AVC isquêmico em qualquer território encefálico, possibilidade de iniciar a terapia com fibrinolítico em até 4 horas do início dos sintomas,
tomografia computadorizada ou ressonância magnética sem evidência de hemorragia e idade superior a 18 anos. São critérios de exclusão ao uso de fibrinolíticos: utilização de anticoagulantes orais ou heparina nas últimas 48 horas à ocorrência do evento, história pregressa de hemorragia intracraniana ou malformação vascular cerebral, AVC isquêmico ou traumatismo crânioencefálico grave nos últimos 3 meses, tomografia de crânio com hipodensidade precoce, pressão arterial sistólica maior que 185 ou pressão arterial diastólica maior que 110 milímetros de mercúrio, refratárias ao tratamento com antihipertensivo, ou nos casos de melhora rápida e completa dos sintomas no período anterior ao início da trombólise. Déficits neurológicos leves, cirurgia de grande porte ou procedimento invasivo nos últimos 14 dias, punção lombar, hemorragia geniturinária ou gastrointestinal nos últimos 21 dias e punção arterial em local não compressível na última semana constituem-se também critérios de exclusão para a utilização de fibrinolíticos. Deve-se observar o valor da glicemia capilar, pois em casos de glicemia menor que 50 mg decilitro, observe se há possibilidade de reversão do quadro, evidência de endocardite ou êmbolo séptico e suspeita clínica de hemorragia subaracnoide ou dissecção aguda de aorta. Dentre os cuidados pós-infusão do trombolítico, podemos citar a necessidade de manutenção do paciente em unidade de cuidados intensivos ou pelo menos sob monitorização hemodinâmica, a não administração de heparina, antiagregante plaquetário ou anticoagulantes orais nas próximas 24 horas após o uso do trombolítico, a manutenção do paciente em jejum por 24 horas pelo risco de sangramento e necessidade de intervenção cirúrgica de urgência, não inserção de sonda nasoenteral ou sonda nasogástrica nas próximas 24 horas, cateterismo venoso central ou punção arterial, não passar sonda vesical, se for imprescindível, esperar pelo menos 30 minutos após o término da infusão do fibrinolítico. Manter uma hidratação adequada, preferencialmente com soro fisiológico, pois o soro glicosado só deve ser utilizado em caso de hipoglicemia. Realizar também um controle neurológico rigoroso, observando-se o score de AVC a cada 15 minutos durante a infusão e a cada 30 minutos nas próximas 6 horas e até completar 24 horas da infusão do fibrinolítico. Monitoramento da pressão arterial a cada 15 minutos nas 2 primeiras horas e depois a cada 30 minutos nas próximas 24 a 36 horas do tratamento, mantendo a pressão arterial menor que 180 por 105 milímetros de mercúrio. Se houver qualquer suspeita de hemorragia intracraniana, deve-se suspender a infusão do fibrinolítico e solicitar tomografia de crânio com urgência. Após as 24 horas da infusão do trombolítico, o tratamento do AVC segue as mesmas orientações do paciente que não recebeu trombólise, isto é, antiagregação plaquetária ou anticoagulação. Iniciar profilaxia para trombose venosa profunda por meio da administração de heparina de baixo peso molecular, nas 24 horas pós-trombose. No pré-tratamento, monitore a pressão arterial a cada 15 minutos. Após o início da infusão, monitore a PA a cada 15 minutos nas 2 primeiras horas e a cada 30 minutos até completar 24 a 36 horas do início da trombólise. Utilizar antihipertensivo endovenoso se pressão arterial maior que 180 por 105 milímetros de mercúrio, conforme a prescrição médica. Monitorizar a pressão a cada 15 minutos durante o tratamento com antihipertensivos. Ficar atento à ocorrência de hipotensão,
principalmente diante da utilização de antihipertensivos via endovenosa. Em 10% dos casos de trombólise ocorrem complicações, tais como crise convulsiva, edema cerebral e até mesmo hemorragia intracraniana. Falaremos agora do tratamento do acidente vascular cerebral hemorrágico. Especificamente, no caso de ocorrência de hemorragia intraparenquimatosa, o tratamento tem como objetivo o controle do sangramento e a diminuição da pressão intracraniana. Na ocorrência de hemorragia subaracnoide, recomenda-se a prevenção das complicações. As principais condutas diante da ocorrência do AVC hemorrágico são o controle da hipertensão arterial sistêmica, a administração de anticonvulsivantes, a terapia hemostática e a drenagem cirúrgica. A avaliação da extensão do sangramento é realizada por meio da aplicação de duas escalas, a escala de Hunt e Hess e a escala de Fisher. Falaremos agora sobre as emergências neurológicas traumáticas. A mais frequente é o trauma raquimedular, que ocorre 55% na região cervical, 30% na região torácica, 15% na região lombar e 80% do trauma raquimedular está associado a outras lesões, ou seja, ao paciente politraumatizado. O trauma raquimedular, ele traz como lesões secundárias a hipotensão, hipóxia, alteração do nível de consciência, febre e alterações eletrolíticas. O trauma raquimedular pode levar ao choque medular, disfunção fisiológica do sistema nervoso que pode recuperar-se em horas ou dias, caracterizado por perda dos reflexos e flacidez. Ou até mesmo ao choque neurogênico, que leva à hipotensão e bradicardia, interrupção da eferência simpática e tônus vagal sem oposição. A abordagem do trauma raquimedular é multidisciplinar e consiste na prevenção de lesões por pressão, infecções do trato urinário, intercorrências clínicas relacionadas ao pulmão e estado geral, apoio psicológico, utilização de técnicas de fisioterapia, assistência de enfermagem e até mesmo tratamento cirúrgico, ortopédico ou neurocirúrgico. Em alguns casos, este paciente será abordado de forma cirúrgica, onde haverá correção dessa lesão. O tratamento pode ser também conservador, apenas de suporte clínico ou a realização de imobilização e colar cervical, procedimento este que deve ser realizado ainda no atendimento pré-hospitalar e irá fazer muita diferença na evolução clínica deste paciente, ou seja, no seu prognóstico. Dentre as complicações do trauma raquimedular, podemos citar as alterações ou complicações cardiovasculares, tais como hipotensão e bradicardia, as complicações pulmonares devido a lesões principalmente da região cervical, levando à paralisia do diafragma com consequente parada respiratória, as alterações gastrointestinais, levando à necessidade de utilização de drenos e sondas, alterações músculo-esqueléticas que causam imobilidade e contraturas e as alterações geniturinárias, risco de infecção e cutâneas relacionadas às lesões por pressão. A abordagem inicial do paciente vítima de trauma raquimedular se dá por meio da utilização do algoritmo de atendimento a paciente vítima de trauma e consiste principalmente na imobilização padrão, por meio da utilização de colar cervical e prancha longa. Outro importante agravo relacionado às emergências neurológicas traumáticas é o traumatismo crânioencefálico, ou TCE, caracterizado por qualquer lesão física ou deterioração funcional do conteúdo craniano
decorrente da transferência de uma energia mecânica aplicada a este. O TCE ocorre devido a impacto direto, mecanismo de aceleração ou desaceleração, impacto indireto, contragolpe ou lesão de estruturas neurais. Dentre as lesões relacionadas ao traumatismo craniano, podemos citar a lesão de envoltórios, caracterizado por lesão de couro cabeludo, crânio e meninges. As fraturas, que podem ser caracterizadas de acordo com o impacto e levam a maior probabilidade de hematoma intracraniano. O TCE pode ser caracterizado por lesões focais, tais como hematoma subdural ou contusão cerebral, e por lesões difusas, denominado edema cerebral. Podem ocorrer também lesões combinadas nos casos de ferimento por arma de fogo ou traumatismos mais complexos. O tratamento do TCE consiste em observação por até 24 horas em caso de TCE leve, no acompanhamento da tomografia em caso de TCE moderado ou na necessidade de suporte intensivo ou até mesmo cirúrgico em caso de TCE grave. O TCE pode levar à ocorrência de complicações sistêmicas, tais como diabetes insípidos, crises convulsivas, coagulopatias, imunodepressão ou hiperatividade simpática relacionada ao estresse traumático. Dentre as complicações cerebrais, podemos citar a hipertensão intracraniana, herniação encefálica ou até mesmo morte encefálica. O exame neurológico consiste na aplicação da escala de coma de Glasgow, avaliação das pupilas, fraturas e perda de líquor pela narina ou ouvidos, reflexos e tônus retal e monitorização da pressão intracraniana. Nesta aula, revisamos a anatomia e fisiologia do sistema neural, abordamos as emergências clínicas neurológicas, tais como AVE isquêmico e hemorrágico, e as emergências neurológicas traumáticas, traumatismo raquimedular e traumatismo crânioencefálico. Aprofunde seus estudos consultando o material complementar e, em caso de dúvidas, acesse o link tutoria. Até a próxima!